Alô, galerinha, vamos dar uma olhada rápida hoje sobre genética, umas dicas rápidas sobre primeira lei de Mendel. O que o Mendel fazia? Mendel pegava uma ervilha verde, cruzava com ervilha verde e via que só tinha ervilha verde. Pegava essas ervilhas verdes, cruzava de novo e via que só vinha ervilha verde. E ele fazia isso porque ele achava isso muito legal. Ele pegava ervilha amarela, cruzava com ervilha amarela e também só dava ervilha amarela. Ele cruzava essas com outras amarelas, só dava amarela. E aí um dia ele pegou e resolveu cruzar a ervilha verde com a ervilha amarela e deu somente ervilha amarela. Ele falou: nossa, isso é muito legal. E se eu cruzasse essas aqui entre si, uma com a outra, o que ia dar? Ia dar que para cada 3 amarelas havia uma verde. Qual foi a conclusão que ele chegou? Ele falou: bom, para cada característica que existe, é uma versão simples da realidade, mas que para cada característica que existisse, haveria um par de alelos. O que é o alelo? Alelo é a versão do gene. Aqui eu tenho o alelo amarelo. Aqui eu vou botar a letra E. Só para não ter nem A nem V aqui no meio da história, eu vou botar a letra E maiúscula como o alelo para a cor da ervilha amarela. E eu vou ter um outro E para a cor da ervilha verde. E aí o que acontece? Para cada característica eu tenho um par de alelos. Então eu vou ter um par aqui e um par aqui. E aí o que acontece? Esses alelos se separam na formação de gameta. Na hora de eu fazer aqui o gameta masculino, o gameta feminino, o gameta masculino vai levar um, o gameta feminino vai levar outro, e aí eu vou ter o par de alelos se formando no filhote. Aqui eu vou ter o gameta masculino levando um, o gameta feminino levando o outro, e aí eu vou ter um par aqui no filhote. Beleza. O que aconteceu aqui? Aconteceu que quando eu tinha um par de alelos aqui nessa geração, e esse alelo amarelo veio para cá, e esse alelo verde veio para cá, a planta ficou assim, com um de cada. E aí quando teve um de cada, o que dominou foi o amarelo. Então o alelo amarelo aqui é dominante. Então sempre que tiver alguma cor amarela em qualquer coisa do universo sideral é dominante? Não, é esse caso. Então nesse caso eu tenho o amarelo é dominante. Nossa, o tablet está horrível hoje. E aqui, para não ser dominado, que era muita humilhação, ele chamou de recessivo. Maravilha. E aí o que aconteceu então? Esse aqui, que eu tenho um parzinho igual, a gente vai chamar de homozigoto. E esse aqui, que tem um parzinho igual, é outro homozigoto, mas eles são diferentes. Esse é um homozigoto dominante, esse é um homozigoto recessivo. E esse aqui, apesar de ter uma cara de dominante, ele tem um fenótipo, aquilo que eu estou vendo, é um fenótipo dominante, o genótipo, a combinação de alelos, o genótipo aqui é heterozigoto. Meu Deus do céu, não sei o que é acontecendo, se é a caneta que está com problema, se é o tablet, se é o computador, o que é, mas tá, vocês sabem que eu não escrevo mal desse jeito assim. E aqui o que aconteceu? Então, se eu tenho dominante, por que o amarelo, se ele domina, por que está aparecendo assim? Por que ele não está dominando todas as vezes? Por causa dessa combinação aqui, dessa questão de combinar. Se eu tenho, por exemplo, aqui, um ezão, ezinho. Eu vou cruzar com outra planta, ezão, ezinho. O que eu pode ter de possibilidades? Lembram que os alelos eles se separam na formação de gametas. Então eu posso ter um gameta carregando esse, e eu tenho uma planta ezão, ezão. Eu posso ter um carregando esse e carregando esse aqui também. Ela pode ser então uma planta ezão, ezinho. Ou o contrário, carregando esse aqui e esse outro.
E aí eu vou colocar o Ezão na frente, porque a gente sempre coloca o dominante na frente. Ou então eu posso ter carregando os dois Ezinho, os dois recessivos, e aí eu vou ter Ezinho, Ezinho. O fenótipo do dominante sempre vai aparecer quando tem um alelo dominante, e o fenótipo do recessivo só quando tem apenas recessivo. Ah, mas essas setinhas aqui é muito complicado na hora da prova. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Eu faço meu quadradinho. Eu tenho Ezão de um lado, Ezão aqui também, um Ezão do pai, um Ezão da mãe, e o Ezinho aqui e um Ezinho aqui. Então tem um dos pais aqui, olha eles, e o outro aqui na vertical. O que eu vou fazer? Combina Ezão com Ezão, Ezão, Ezão. Ezão com Ezinho, Ezão, Ezinho. Ezão com Ezinho, outro Ezão, Ezinho, e os dois Ezinhos aqui, dois Ezinhos. Uma ervilha verde para 3 ervilhas amarelas. Fácil, fácil. Vamos então fazer um outro exemplo aqui. Eu tenho numa família, olha só, quando é quadradinho é masculino, casou com uma mulher, feminino, e teve, sei lá, um filho. Quando eu não sei ou não quero saber, eu ponho um quadrado de lado assim, um losango. E que tinha uma determinada característica que eu estou estudando. Quando tem a característica que eu estou estudando, eu risco, né? Eu pinto a formazinha da pessoa. Que característica que eu estou estudando? Eu estou estudando o albinismo. Tá? Vamos fazer de novo. Eu tenho, então, ele teve aqui um filho que eu não sei o que é, que não tinha albinismo, e um filho que tinha o albinismo. Eu vou contar para você que o alelo do albinismo é recessivo, azinho, azinho. E que o alelo do não albinismo, ele é azão. Como é que eu posso ter pais normais que têm um filho albino? Ora, do mesmo jeito que duas ervilhas verdes têm uma ervilha amarela. Eles são heterozigotos. E aí eles podem ter, quase sempre que você tem aqui pais iguais com filho diferente, você vai ter heterozigotos tendo um homozigoto. Como assim? Ora, a gente faz o nosso quadradinho. Azão, azinho, azão, azinho. Como é que eu vou ter? Azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Pronto, pais iguais tendo um filho diferente. É o caso que aconteceu com o nosso camarada aqui. E esse cara, o que ele é? Não sei. Eu sei que o fenótipo dele é de não albino. Mas como eu não sei, ele poderia ser esse cara ou poderia ser esse cara. Não dá para saber. Então aqui a gente deixa o espaço vazio. Ele é azão, tracinho embaixo, porque eu não sei o que ele é. Teria como descobrir? Teria, se ele tivesse um filho com um albino. Vamos simular um cara aqui que eu não sei o que é, tendo filho com azinho, azinho, com albino, azinho, azinho. O que é que pode dar? Se der todos os filhos com fenótipo normal, fenótipo não albino, olha só o que acontece. O azinho veio de cá, o azinho veio de cá, o azão veio daqui. Azinho veio de cá e o azão veio de onde? Só pode ter vindo daqui. Então, quando a pessoa, né, quando o organismo, vamos dizer assim, cruza com um todo recessivo, ele tem fenótipo dominante, cruza com todo recessivo, e toda a prole tem cara de dominante, é homozigoto. Homozigoto. Se cruzar e 50% da prole, olha só, 50% saiu com cara de dominante.
mas 50% saiu com cara de recessivo, opa, aqui era heterozigoto. Belezinha? Então é isso aí, é a dica rapidinha de primeira lei de Mendel para você resolver 90% dos exercícios. É essa regrinha, dá uma olhada, cruzamento teste, cruzou, deu 100% cara de dominante, ele era homozigoto. Cruzou, deu 50% dominante, 50% recessivo, era heterozigoto. E aí você sempre faz o quadradinho de Punnett, ao invés de ficar puxando aquelas setinhas, faz o quadradinho e aí você consegue fazer, seja pelos filhotes descobrir a cara dos pais ou pelos pais descobrir a chance de você ter cada filhote aqui. Então é isso aí, galerinha. Dá seu like, curte a página, curte o canal e até a próxima.